Salve, salve pessoal, bom dia, boa quarta, né? Quarta-feira, iniciando o dia aí. E eu tô aqui cada vez mais próximo, né? No dia de partida para nossa cicloviagem, né? Rumo a Belém para participar da Conferência das Partes, né? A COP30. E eu tô aqui hoje, gente, para falar para vocês, né, sobre o que é a COP30, né, que vai ocorrer lá em Belém e que tanto tá se falando, né? E o porquê que eu tô me deslocando de bicicleta por mais de 2.400 quilômetros, né, para participar desse evento. É falado, né, gente, o tempo todo de mudanças climáticas, né? E as mudanças climáticas, elas atingiram um limite que já havia sido estabelecido, né, num Acordo de Paris, em uma outra edição da COP, que tinha se feito o Tratado de Paris. E esse tratado estabelecia um limite de aquecimento do nosso planeta de 1,5 graus. E a gente já ultrapassou, né? E essa COP que está acontecendo esse ano é justamente um caminho para que as nações, é uma conferência para que todas as nações do mundo, elas encontrem um caminho para que a gente reduza essa temperatura e a gente enfrente, né, esse problema que está acontecendo, mudanças climáticas. Daí vem gente e diz, mas mudança climática não existe. Gente, mudança climática existe e a geologia está aí para comprovar. Né? O nosso planeta já passou por uma série de mudanças na sua atmosfera, na sua temperatura, eras glaciais, períodos de seca, catástrofes enormes, né? Tipo formação de cordilheiras, montanhas, erupções, maremotos. Isso é fato, né? O nosso planeta, ele vive passando por isso. E aí tem gente que tenta descredibilizar a questão atual, né? É preciso que as pessoas entendam que quando, no passado, né, ocorria essas situações, a gente não tinha uma população tão grande, a gente não tinha cidades formadas, né, a gente não tinha economias, a gente não tinha nada dessas estruturas. Então, o que a gente sabe é que acontecia, né, poucos relatos da sociedade, porque o intervalo que isso ocorre é um intervalo gigantesco, né, de milhares de anos, e algumas dessas catástrofes ocorreram em períodos em que já tinha sociedades, né, que conseguiam registrar isso, né? Na própria cultura cristã, você vê, tipo, o dilúvio, né? Você vê várias cenas, assim, na própria Bíblia, né, que relata, em outras culturas também fala dessas inundações que o planeta teve. E isso é muito, muito antes mesmo até de ter a civilização propriamente dita, né? Seguindo o pensamento darwinista de evolução, considerando que a nossa raça existe há pelo menos 200 mil anos aqui no planeta. Então, gente, as mudanças climáticas não tem como a gente dizer que ela não existe, que não é um fato, porque mudança climática existe, né? E ela existe muito antes, né? Só que o que está acontecendo agora é como eu falei para vocês. A mudança climática desse momento, né? Ela está acontecendo de forma acentuada, muito rápida, né? E hoje a gente tem uma população, a gente tem cidades, a gente tem economias, né? Então, o que foi que os cientistas buscaram entender? Nossa, esses intervalos eram milhares de anos, demorava muito tempo para uma coisa acontecer e agora está acontecendo com mais frequência. Então, os cientistas eles buscaram entender o porquê que estava acontecendo com mais frequência.
E o motivo que eles encontraram foi a industrialização, né? A gente, como eu falei para vocês, existe a nossa espécie há pelo menos 200 mil anos, né, no planeta. E nesse período de industrialização, nos últimos 100 anos para cá, 100, 150 a 200 anos para cá, a gente viu que a temperatura do planeta ela subiu muito mais rápido. Então começou, né, os centros urbanos, vidas em cidades, revolução industrial, fábrica em cima de fábrica, e aí petróleo, né? Primeiro foi o carvão, né? Depois veio o petróleo, e o petróleo tá aí. E depois da Segunda Guerra para cá, né, da Segunda Guerra Mundial, essa velocidade dessas mudanças no planeta assim foi muito, muito, muito maior, né? E o que é que a gente percebe, né? A Segunda Guerra ela acabou com a economia de vários países no mundo e esses países tiveram que se restabelecer. Então, como que um país se restabelece economicamente? Produzindo, né? Aqui no Brasil a gente é uma grande fazenda, a gente fala que a gente tem produção agrícola, a gente produz, né, mercadorias para o mundo inteiro, né? E outros países, por exemplo, a Suíça, no meio das montanhas, no Alpe, tipo, os caras não tem como plantar, né? Tem inverno rigoroso. Então, o que é que eles produzem, né? Como que eles sobrevivem nesse cenário da economia? Eles produzem ciência, tecnologia, né? Você entra dentro de um hospital aqui no Brasil, o aparelho é suíço, o software que está usando é suíço, e é coisas assim, milhões de dólares, tá, gente? Que é negociado, né? Enquanto a gente tá ali vendendo manga, caju, laranja, soja, milho, né? O pessoal vende ciência, tecnologia, aparelhos, produtos, né? E depois da Segunda Guerra, ocorreu uma corrida assim surreal, a nível de tudo, tudo virou produto, inclusive a nossa alimentação, né? Antes a gente comia comida, as pessoas tinham força de verdade, pensavam, né? Tinha outro ritmo de vida porque elas eram alimentadas e nutridas, né? Os seus corpos recebiam comidas de verdade. E nesse processo, né, depois da Segunda Guerra, que muitos países decidiram criar novos modelos de economia para se restabelecer, a gente viu que a mercantilização, né, da comida, ela se transformou em produto, não mais em algo necessário para a gente. Então começou o surgimento de fast food, de várias comidas enlatadas, né? Aí isso as coisas eram embaladas em vidro e depois eles produziram plástico. Plástico, gente, surgiu acho que no final da década de 50, 60, alguma coisa assim. E de lá pra cá a gente já poderia cobrir acho que uns 500 planetas terras, né, com todo o plástico que já foi produzido no nosso planeta. E aí, né, são essas coisas que os cientistas descobriram que está tornando as mudanças climáticas perigosas para nossa existência, para nossa espécie, né? Por quê? Porque muitas pessoas correm o risco de morrer, de perderem seus bens, de perderem tudo do dia para a noite com uma catástrofe como a gente está vendo lá no Vietnã agora, né? E ocorre em vários outros lugares no mundo. Aqui no Rio Grande do Sul está ocorrendo, tipo, periodicamente. Parece que já tem até data marcada para acontecer esses fenômenos climáticos já lá no sul do Brasil. E eram coisas que não aconteciam. Então não tem como a gente negar as mudanças climáticas, tá? Negacionistas se contenham, né? Aceitem isso, faça parte dessa construção de racionalidade, né, de reformulação do pensamento da sociedade para a gente combater as mudanças climáticas. E como é que a gente vai combater essas mudanças climáticas? Nossa, vai deixar de produzir plástico, vai deixar... A gente vai voltar no passado, vai viver feito os indígenas, feito eu já vi gente falar, né? Vai viver
feito 1.600. Não, gente, 1.600 a gente já vive até hoje, né? Aqui em muitas cidades, né? Que não tem saneamento básico, que não tem coleta de lixo, que não tem abastecimento de água, que não tem mobilidade, que os direitos são negados a todo momento. Então isso é viver em 1.500, né? Então, para a gente enfrentar essas coisas é a gente resolver o problema. A poluição, o plástico, o que é que o plástico está causando? Perca de diversidade, mortandade de espécies, né? O descarte irregular no lixo. Ele causa queimadas, sabe, gente? Muitas dessas queimadas que tá aí queimando, consumindo as nossas florestas, não é mais um processo natural, é porque tinha um lixo plástico ali, ou um lixo de vidro, que alguém jogou e aquilo causou um reflexo de luz e superaqueceu, acumulou alguma gotinha de água e fez aquela mata pegar fogo, né? Então, assim, olha como a poluição, como o lixo, como o plástico tá causando transtorno ao planeta, né? Tá intensificando esse aquecimento, essa mudança climática, né? Então, para que as pessoas entendam, né, é preciso que a gente tragam elas para essa realidade, trabalhe essa comunicação, porque, gente, temos uma sociedade muito carente de educação, né, de conhecimento, de ensinamentos, e a linguagem dos cientistas acabam sendo incompreendidas pelas populações porque elas não entendem, sabe? Elas acham. Elas não entendem absolutamente nada do que eles estão falando ali naquele momento, né? Então a comunicação social dentro da educação ambiental ela tem essa perspectiva, né, de fazerem as pessoas entenderem esses assuntos complexos, né, e que elas colaborem para o enfrentamento deles, né? Porque a gente vê, né, que essa carência de informação, de construção intelectual, né, tornam as pessoas refém desse sistema, desse ciclo do capital, das economias, né, em que elas não conseguem pensar, não acreditam nisso, e elas vivem alimentando esse problema e alimentando essa economia prejudicial, né, para o nosso planeta. Então é importante a gente traduzir, né, o que é as mudanças climáticas, o que é a COP, né, para que as pessoas acabem participando mais, né, e aderindo mais ao nosso projeto. Então, assim, né, outra coisa que eles descobriram, né, nesse ciclo da economia, que foi intensificado nesses últimos 50 anos, foi o consumo do petróleo, né? Então, os combustíveis fósseis, de modo geral, eles são elementos naturais, né? A gente tira da natureza, mas eles causam um problema, né? Então, o efeito estufa, o aquecimento da Terra, é ocasionado pela combustão desses combustíveis. Então, se você pega um quarto fechado e começa a fumar dentro daquele quarto fechado, você vai ver que aquele quarto vai ficar tomado de fumaça, ele vai ter uma atmosfera diferente, né, do que se você não tivesse feito aquilo. Então, as pessoas dizem, mas está queimando em ambiente aberto, ninguém está andando com carro dentro de quarto. Tá, gente, de ambiente aberto, mas não fora do planeta, né? Então, toda aquela fumaça, ela tá indo para nossa atmosfera, e imagina isso numa escala de bilhões de pessoas, de veículos, né, sendo utilizados ao mesmo tempo. Então isso causa um efeito. A gente vê as ilhas de calor, né, nas cidades. A gente tá num lugar que não é tão urbanizado, que é no meio de uma mata, tem uma temperatura, e uma cidade que é completamente cheia de concreto, ela tem uma temperatura muito mais quente. Então, esses efeitos estão acentuando, né, essas mudanças do planeta, e isso está colocando a nossa espécie em risco. Por quê? Está interferindo na biodiversidade, com as queimadas, com a poluição, né, no ciclo da biodiversidade. E esse ciclo da biodiversidade alimenta quem? A gente, né? Como a gente estava falando, a gente precisa de comida de verdade para existir, né? A partir do momento que essa industrialização, né, transformou comida em produto, a gente já vê um outro problema,
né, que é a questão da saúde pública. As pessoas vivem sem saúde, as pessoas vivem sem disposição, as pessoas estão cada vez mais dependentes de fármacos, mas é porque a gente é o que a gente come, né? Então, se a gente não tem comida de qualidade, se a gente não tem comida boa, comida natural, a gente não vai ter saúde. Então, é um ciclo muito complexo, tá, gente? Esse de mudanças climáticas, de educação ambiental, né? Que não adianta eu ficar falando por horas aqui, porque vai dar bug, vai travar, né? Vai precisar reiniciar o sistema. Então, eu acho que hoje, né, pra gente começar, assim, esse diálogo, tá bom esse pensamento aí para vocês refletirem, né, acerca da COP, acerca das mudanças que a gente precisa fazer, né? O fato de eu ir de bicicleta é o fato de que eu sei que a minha espécie evoluiu andando, né, migrando. Então a bicicleta é um transporte que me desloca numa velocidade maior do que andando, é, uma disposição de carregar bagagens maior do que andando, né? Então, ela não emite carbono. Claro que no seu processo de produção foi emitido carbono, mas isso é compensado no decorrer dos anos que você utiliza. Então, quanto mais tempo você passa com um único equipamento, com uma única coisa, né? É menos poluente você está se tornando, porque você está diminuindo, tornando aquele bem útil, né? E diminuindo aí esse ciclo de geração de carbono do que eu tivesse que comprar uma outra bicicleta para fazer isso agora, né? Então fique aí essas reflexões para vocês fazerem, porque a gente precisa mudar a racionalidade, a gente precisa mudar os hábitos, a gente não pode continuar nesse discurso negacionista, sabe, gente, que desse pessoal que fala que aquecimento global é balela, tipo, não tem como negar isso, né? Aquecimento global tá ocorrendo, é real, mas o problema é que agora tem muita gente no mundo, tem muitas cidades e isso vai matar muita gente se a gente não tiver medidas para enfrentar. Porque como eu falei aqui para vocês, todo esse nosso comportamento, esse nosso estilo de vida, né, para alimentar essa economia negentrópica, né, que causa todas essas externalidades, que causa toda esses problemas, tanto para a nossa saúde quanto para a saúde e o funcionamento do nosso planeta, né? Isso intensifica isso e torna esse cenário cada vez mais preocupante. Então, reflitam, apoia a nossa ideia, apoia a nossa pedalada. Ainda a gente precisa comprar muito material, a gente precisa ter uma segurança financeira para pegar a estrada, né, para se manter comprando comida, comprando água, né, e eventualmente ficando em algum lugar para poder tomar um banho, para poder ter uma noite diferente, porque a gente tá levando barraca, tudo para fazer a coisa de forma mais sustentável, né? E isso já está começando com essa ideia. A gente não conseguiu nenhum patrocínio e também não fez nem tanto questão, sabe? De atrás de patrocínio, porque às vezes o pessoal patrocina e não faz a sua parte e acha que está fazendo só por isso. Não que isso deixe de existir, mas enfim. Com a força do povo a coisa fica mais real, fica mais gostosa. E tem sido assim, né, nesses 5 anos, com a ajuda de vocês, que eu tenho chegado até aqui, que eu tenho lutado, que eu tenho militado, que eu tenho enfrentado leões e que a gente tem, né, despertado cada vez mais pessoas para essa luta e trazendo mudanças para os nossos cenários. Então, isso é uma coisa contínua, não pode parar, não tem descanso, né? Dormindo a gente faz isso, acordando a gente faz isso, e essa é a nossa luta. Então apoia aí, né? Compra a nossa rifinha, faz lá a sua doação, que a gente precisa muito, muito mesmo chegar lá e mostrar a nossa voz, né? De forma para que todas as nações vejam que tem como resolver o problema, tem como a gente enfrentar o problema, mas a gente precisa aceitar ele antes. Valeu?